Senhor, irmãos. Alô, som, agora sim. Paz a todos, que Deus abençoe a todos. Prazer estar aqui uma honra também estar aqui na CPAD, apresentando o livro, fazendo essa apresentação. Queria falar um pouco aqui a respeito do livro, de maneira geral. E até agradeço também a cada um que já compareceu, alguns já estão com o livro na mão. O livro Revestido de Poder, ele tem uma proposta diferente do que já há no mercado evangélico a respeito de teologia pentecostal, porque, de maneira geral, o que a gente tem em português são livros que tratam sobre o batismo no Espírito Santo ou sobre dons espirituais. De maneira geral, é mais ou menos essa temática, né? Ou começa aí falando dos dois assuntos. Aqui não, aqui eu quis ser um pouco mais abrangente, trabalhar vários temas que estão relacionados à teologia pentecostal como um todo. Por exemplo, na introdução, eu começo a falar da contribuição teológica do pentecostalismo, isso para a teologia cristã de maneira geral. Se a gente, isso eu discuto no texto, né? Se a gente pega a efervescência de teologias sistemáticas que mais ou menos ocorre entre o século XVII e o século XX, há uma ausência do Espírito Santo, que é bem curioso. Se trabalha muito a doutrina de Deus, a teontologia, a doutrina do ser de Deus. Se trabalha bastante também a respeito de Cristo, especialmente da pessoa de Cristo, e quase nada do Espírito Santo. Inclusive, em várias teologias sistemáticas não há nenhum capítulo sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é como se fosse um assunto assim, não muito importante, não muito relevante para ser tratado na teologia sistemática. É claro, há exceções, há autores, inclusive na chamada tradição reformada, que trabalharam o Espírito Santo, como o Kuyper, por exemplo, e outros autores. Mas, em relação a Jesus, em relação ao próprio Deus, o Deus Pai, a pessoa do Espírito Santo foi pouco trabalhada na teologia. Ao ponto que é uma reclamação constante ali no começo do século XX a respeito disso, né? O próprio Karl Barth, que talvez foi o teólogo mais importante do início do século XX, ele mesmo fez essa observação, que o Espírito Santo era um ser desconhecido na teologia. Com o pentecostalismo, com o crescimento avassalador do pentecostalismo ali no início do século XX, isso muda. O pentecostalismo já dá uma ênfase muito grande na pessoa do Espírito Santo. Então, como reação ao pentecostalismo, outras tradições cristãs, tanto a Igreja Católica como entre os protestantes, começam a trabalhar mais a pessoa do Espírito Santo. Então começa, mais ou menos ali a partir da década de 60 e 70, vários trabalhos a respeito da pessoa do Espírito Santo. Mas ainda hoje, se a gente comparar trabalhos sobre cristologia e sobre pneumatologia, você vai ver que há muito mais trabalho sobre cristologia, né? Embora, é importante observar, não é que o pentecostalismo não seja uma fé cristocêntrica, que coloca o Espírito Santo, digamos assim, no lugar da centralidade de Cristo. Porque a própria Bíblia diz que o Espírito Santo veio para exaltar e para falar, né, a respeito de Cristo. Mas o pentecostalismo não fez essa substituição. Ele deu destaque ao papel do Espírito Santo, sem deixar de ser uma fé cristocêntrica. Inclusive, o lema pentecostal, que é Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus em breve vem, é um lema bem cristocêntrico. Então, Jesus está no centro da fé evangélica. Inclusive, quando teve a Conferência Mundial Pentecostal aqui no Rio de Janeiro, se não me engano em 67, que foi a primeira Conferência Pentecostal Mundial que houve no Brasil, o tema foi esse, o Espírito Santo glorificando a Cristo. Então, a gente não pode dizer aí que o pentecostalismo deixou de ter uma ênfase cristocêntrica, porém resgatou o papel do Espírito Santo na teologia. Tem até um livro recente do Francis Chan, que ele chama o Espírito Santo Deus Desconhecido. E isso é verdade, se a gente olhar especialmente no início do século XX, do próprio século XIX,
onde quase não havia trabalhos a respeito do Espírito Santo. E isso é uma contribuição teológica do pentecostalismo. Por que eu destaco isso? Normalmente, quando se fala em contribuição do pentecostalismo, o pessoal fala muito da contribuição na liturgia, da contribuição na evangelização, mas ninguém fala de contribuição teológica, como se o pentecostalismo fosse apenas um movimento social, um movimento pelo movimento, né, no sentido social do termo. E não, o pentecostalismo é uma teologia e tem uma contribuição teológica a fazer, e já fez uma contribuição bem importante também na história da teologia cristã do século XX, ao resgatar a pessoa do Espírito Santo. É basicamente essa a tese central do capítulo da introdução, onde eu vou trabalhando muito a respeito desse tema e dando as referências e as provas ali em que o Espírito Santo era então o Deus desconhecido ou esquecido na teologia cristã de maneira geral. A exceção eram os orientais, a igreja ortodoxa oriental, da Europa oriental, da Rússia, que trabalharam muito bem a doutrina do Espírito Santo. Mas aqui no Ocidente, graças ao pentecostalismo, o Espírito Santo voltou a ser trabalhado. Um outro ponto que eu trabalho também nessa introdução, que é bem importante, é a questão da maneira como a teologia liberal pós-moderna tem trabalhado a pessoa do Espírito Santo, que é necessário um certo cuidado dos pentecostais. Por quê? Há uma nova onda por aí, especialmente já bem grande nos Estados Unidos, e que tem chegado aos poucos no Brasil, que é a onda de trabalhar a pessoa do Espírito Santo como uma força, não como uma pessoa. Uma força como se fosse ele o agregador da comunidade cristã, e ele não é uma pessoa, a gente não tem um relacionamento com ele. Ele é mais ou menos uma agregação de todos os cristãos, e aquela força que molda e transforma o mundo socialmente. É mais ou menos essa ideia de um espírito cósmico, né? É derivado lá da teologia do Cristo cósmico, que é uma derivação da teologia liberal. É claro que quem defende essa ideia não se coloca como teólogo liberal. Hoje não faz parte do vocabulário da teologia alguém se dizer, né, eu sou um teólogo liberal. Mas há alguns teólogos na América do Norte, já chegando aqui no Brasil, que não trabalham mais a pessoalidade do Espírito Santo, não trabalham mais a pessoa, né? Mas sim trabalham o Espírito Santo como se fosse uma ideia agregadora de forças humanas para a transformação social, né? Então isso é muito perigoso, isso é uma outra coisa, isso não é cristianismo, isso pode ser chamado de qualquer outra coisa, mas de cristianismo não. Então a gente, como pentecostal, a maioria aqui deve tomar muito cuidado com essa nova onda, com essa nova moda, né? É o que eu chamo aqui de pneuma dos liberais, né? A panpneuma, né? Que é aquela ideia que o Espírito Santo está em tudo, né? É como se ele fosse assim, ou como se a nossa fé fosse panteísta, né? Como se o Espírito Santo estivesse sobre tudo. Aqui eu destaco muito isso na introdução, porém, em um segundo livro aí, que a gente já está trabalhando, eu vou trabalhar isso de maneira mais aprofundada, mas vale a pena esse alerta. Não há nada em português ainda fazendo um contraponto a isso, né? Eu me proponho a ser o primeiro aqui, pela graça do Senhor, para que a gente, quando essa moda chegar no Brasil, que eu sei que vai chegar, é uma questão de tempo, né? A gente vai consumindo tudo que chega lá fora, então é natural que isso é uma questão de tempo de chegar aqui também. No primeiro capítulo, eu trabalho a questão do evangelismo. Porque se a gente pensar bem, o evangelismo, ou a força evangelizadora, é a principal contribuição do pentecostalismo à igreja, de maneira geral. Aí eu já não falo da teologia, mas a igreja de maneira geral. Não há na história do cristianismo uma força tão evangelizadora como os pentecostais. Isso não é exagero, isso não é eufonismo, né? Se a gente pensar que no pentecostalismo, que ele nasceu ali no Kansas, basicamente com Charles Fox Spurgeon,
Nasceu numa escola chamada Betel, com poucos alunos, né? A primeira pessoa que teve essa experiência pentecostal foi uma garota chamada Agnes Osman. E nasce ali entre poucos alunos, e hoje, mais ou menos aí 109 anos depois, a gente está falando de um grupo de 800 milhões de pessoas, né? Então é um crescimento assim sem comparação. Não há um crescimento na história do cristianismo de um grupo que tenha crescido tanto. Eu costumo citar uma frase do Philip Jenkins. Philip Jenkins é um historiador, é um pensador da religião muito famoso. Ele escreveu um livro muito bom chamado A Próxima Cristandade, que aqui no Brasil foi lançada pela editora Record. E ele é de origem anglicana. E ele fala a respeito disso, que não há uma explicação natural, não há uma explicação humana para o crescimento do pentecostalismo. E não há na história da igreja um movimento que tenha crescido de maneira tão acentuada. Tem um instituto americano que ele prevê que o pentecostalismo deve chegar aí na casa de 1 milhão, mais ou menos, no ano de 2025. Embora, claro, a gente saiba que dentro desse grupo aí de 1 milhão tem muita bagunça, né? Tem muita gente maluca, mas a gente tem falado aí de um movimento de crescimento realmente espantoso e não natural. Imaginando o seguinte, o pentecostalismo ele se desenvolveu também em regiões mais vulneráveis do mundo. Mesmo nos Estados Unidos, o pentecostalismo não nasceu entre a classe média ou classe média alta ou entre os ricos americanos. O pentecostalismo nasceu entre, e o grande símbolo do pentecostalismo inicial é o William Seymour, né? Que era filho de escravos. Ele já não existia escravidão quando ele cresceu, porém ele era filho de escravos, era um negro americano, e numa época de grande segregação racial. Então, o pentecostalismo cresceu nesse ambiente de segregação, nesse ambiente de pobreza. No Brasil se inicia no norte do país, ele não vem primeiramente, quando eu pensei em Assembleia de Deus, né? Ele não vem primeiramente aqui para a capital, né? Quando era o Rio de Janeiro, a capital, vai lá para Belém do Pará, se desenvolve primeiro na região amazônica, né? Então é um grande milagre mesmo. É claro que os sociólogos vão dar diversas explicações, cresceu por isso, cresceu porque seguiu o ciclo da borracha e não sei o quê, é claro. Explicações não vão faltar, né? Mas a gente vê esse toque sobrenatural da parte do Senhor, porque realmente foge ao controle essa fome evangelizadora que os pentecostais têm. Por quê? Porque se prega o batismo no Espírito Santo, cujo propósito é tornar o crente uma testemunha mais corajosa do Evangelho. Esse é o foco da teologia pentecostal, né? A gente discute muitas vezes a questão da evidência inicial, falar em línguas. Agora, o fruto principal do batismo no Espírito Santo é justamente essa fome evangelizadora. Então, nós temos aí o resultado prático disso. Então, é isso que eu discuto aqui no capítulo a respeito de evangelismo. Também, eu vou trabalhar um outro tema aqui importante, que é a questão da experiência. Deixa eu até conferir se é isso mesmo. Capítulo 3, a importância da experiência. Por quê? Nós sabemos que a Bíblia está acima das experiências pessoais, da experiência individual. Nós sabemos que a Bíblia, e nós somos de tradição protestante, então a Bíblia é a nossa regra de fé e também de prática, né? Porém, a gente não pode desprezar a experiência individual e a experiência comunitária. Em que sentido? E eu trabalho isso aqui no texto. A experiência, vivenciar, experimentar Deus pessoalmente, tem a ver justamente com a construção também da teologia. Em que sentido? A teologia é uma interpretação da Bíblia, e a experiência faz parte desse processo de ajudar também nessa interpretação. A nossa personalidade, isso eu discuto aqui, às vezes a pessoa fala assim: a minha teologia é a Bíblia. Minha teologia é a Bíblia. Mentira! Não há como ter uma teologia puramente bíblica. Infelizmente, isso aqui é devido ao defeito humano. Eu não estou falando isso como algo bom. Estou falando isso como algo ruim mesmo. A gente não tem como chegar à Bíblia
totalmente isento de qualquer pensamento prévio. Infelizmente, é defeito humano, né? Então não há ninguém no mundo que tenha uma teologia puramente bíblica, né? Isso só Jesus tem, né? Por quê? Porque a gente tem a influência da nossa personalidade na leitura do texto. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Se você for uma pessoa de uma educação muito rigorosa, aquele pai muito rigoroso, aquela mãe muito rigorosa, e se você segue, arrisca esse tipo de educação, você tende a destacar o papel de Deus como juiz, e não o papel de Deus como pai, não o papel de Deus como misericordioso. Se você é uma pessoa muito afável, muito amável, uma pessoa muito doce, né? Você tende a destacar o papel de Deus como pai, como misericordioso, como perdoador, e poucas vezes Deus como juiz, né? Como aquele que quebra o homem também. E aí você vê claramente uma influência da experiência pessoal, uma influência da própria personalidade, da educação, né? Então, é isso que eu discuto. A experiência tem uma importância e a gente precisa reconhecer. E reconhecer que a experiência afeta a teologia não só do pentecostal, afeta a teologia também do não pentecostal. Há diversas pessoas que são sensacionistas por uma questão de experiência. Ou porque tiveram uma experiência negativa com uma falsa profecia, com um falso dom, ou porque não tiveram experiência. Eles buscaram, oraram: Senhor, eu quero falar em línguas, Senhor, eu quero profetizar. Como isso não aconteceu em suas vidas, por uma experiência negativa, eles passaram a ser sensacionistas. Então a experiência acabou influenciando a construção teológica dessas pessoas. Então não é só pentecostal não, viu? Todo mundo, de maneira geral, tem aí essa afetação da experiência na sua construção teológica. É isso que eu vou desmistificar aqui no capítulo 3, mostrando aí que não existe, infelizmente, não existe uma teologia puramente bíblica. E esse é o nosso desafio, é a nossa meta, né? Mas é aquela meta que nunca vai ser alcançada, é um propósito assim, ó. É o foco. O meu foco é assim, que a minha teologia seja totalmente bíblica, mas a gente sabe, por ser um homem imperfeito, que a gente nunca vai alcançar essa meta, né? Eu vou discutindo também aqui sobre a liturgia pentecostal, que é um capítulo bem gostoso de escrever, no capítulo 4. Quando a gente fala de liturgia, né? Liturgia é um termo aí muito ligado às igrejas mais históricas, às igrejas mais episcopais, como a igreja anglicana, por exemplo, a própria igreja católica, que tem um trabalho litúrgico muito grande, muito forte, né? Que segue uma liturgia rica. Mas o pentecostalismo também tem uma liturgia. E tem uma liturgia que eu discuto aqui, que é uma liturgia legítima. É uma liturgia que envolve mais o corpo. Veja, a liturgia das igrejas mais históricas, e aí eu estou pensando mais as igrejas litúrgicas, como a igreja anglicana, você tem uma liturgia que está muito ligada ao presbítero, ao bispo, ao padre, né? Você tem uma liturgia em que tudo é feito lá no altar, e o povo meio que assiste, meio que apenas acompanha. Com exceção do cântico, quando o cântico é congregacional, que as pessoas vão e cantam junto, né? Na liturgia pentecostal há um envolvimento maior das pessoas, dos participantes do culto. E isso é bacana, isso é legal, porque se a gente pensa, é uma influência da doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes na questão litúrgica também. Não é somente o pastor, o bispo, o padre que deve falar, né? Todo o povo de Deus tem a sua participação ali no culto. E se a gente vê, era o modelo da igreja primitiva. As pessoas profetizavam, as pessoas falavam em língua com interpretação. Então havia um envolvimento não apenas dos ministros no culto, né? Há uma discussão agora recente entre os irmãos presbiterianos, se mulher pode pregar ou não na igreja, né? E uma discussão acalorada lá, gerou muito debate. O pentecostalismo nunca teve problema com isso. Desde o início, né, lá em Azusa, as mulheres já pregavam, o que causava escândalo, porque, poxa, que absurdo. É engraçado que causava escândalo por dois motivos, Azusa, né? Primeiro, para os racistas,
porque era negro e branco cantando e louvando o Senhor juntos. Ele ficava escandalizado, achavam aquilo nojento. E mulheres também pregando, cantando ali, junto com homens, aquela coisa. E também eles achavam isso muito estranho. Mas o pentecostalismo nunca teve problema com isso. Por quê? Porque é aquela ideia mesmo do sacerdócio universal de todos os crentes. Todo crente é um potencial mensageiro do Senhor. Não é que todo crente seja um ministro ordenado na palavra. A gente sabe também diferenciar isso. A gente sabe que Deus deu apenas a alguns o dom de ensino, por exemplo. A gente sabe disso. A própria mulher que prega, ela reconhece isso. Quantas vezes na igreja eu lido com mulheres que são minhas alunas, que são pregadoras, que são pessoas que trazem uma mensagem, que evangelizam, mas elas reconhecem em mim o papel do ensinador. Então elas em si não querem usurpar esse papel. Elas sabem, porém sabem que também podem ser usadas na palavra, para trazer uma mensagem específica, seja na exposição bíblica, seja na profecia, seja na evangelização, que não são pessoas que não podem receber essa capacitação do Senhor, mas sabem diferenciar. Interessante isso no pentecostalismo, porque isso é o sacerdócio universal na prática. E isso tem muito a ver com a nossa liturgia, que é uma liturgia mais aberta. Tem o espaço do testemunho, irmão, vem aqui contar o seu testemunho, vem aqui falar da bênção, conta as bênçãos, a gente até canta aí no hino da harpa, necessidade de contar as bênçãos. Então, o culto pentecostal é um culto muito, muito participativo, às vezes de maneira exagerada. Isso a gente vê. Eu fiz parte uma vez de uma congregação que tinha o culto da oportunidade. O que era o culto da oportunidade? Como no domingo só falavam normalmente as mesmas pessoas, a pessoa que cantava melhor, a pessoa que pregava melhor, no culto da oportunidade era o culto dado para você desenvolver o seu talento. Então você ia na quarta-feira à noite ali e você teria então a oportunidade. Às vezes tem esses exageros também, mas é natural. Quando a gente tem uma reação, às vezes a reação vem de maneira exagerada. Muito se destaca na internet a questão dos exageros do pentecostalismo. E eu mesmo já bati e bato ainda muito nos nossos exageros. Mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque o nosso movimento pentecostal ele é muito jovem. A gente está falando de 109, 110 anos. Então, é um movimento historicamente muito jovem. A gente está falando aí da quarta geração de pentecostais. Então, às vezes, essas críticas não lembram disso, que o nosso movimento, além de jovem, cresceu de maneira explosiva. Então, naturalmente, vai ter muito problema, vai ter muita correção de rumo a ser feita. E a gente vai fazendo assim. É aquela história, é arrumar o pneu enquanto o carro está girando. Então, é uma situação mais difícil mesmo. No capítulo 5 eu falo sobre a natureza da profecia. Profecia merecia um capítulo à parte aqui no livro, porque profecia no pentecostalismo é uma fonte de muita bênção, mas de muita maldição também. A profecia tem causado aí, a falsa profecia no caso, muito escândalo, muita confusão, muita gente doente espiritualmente devido à falsa profecia. E aí eu discuto aqui o que é uma profecia verdadeira, como que a gente pode discernir o que é uma boa ou uma má profecia, como que é esse processo de julgamento da profecia. Porque a profecia precisa ser julgada, é o que o apóstolo Paulo fala claramente ali em 1 Coríntios. E a profecia, ela serve para a edificação da igreja e deve servir com esse propósito, mas também quando ela é falsa, ela justamente causa o contrário, ela causa a destruição até de igrejas inteiras. Isso já aconteceu na história do pentecostalismo. Então, merecia aqui um capítulo especial sobre profecia. Talvez seja o capítulo mais pastoral aqui no livro, que é um capítulo que vai tratar mesmo de problemas bem específicos da congregação. Eu mesmo já fui vítima já aconteceu profecias verdadeiras na minha vida, que eu já vi se cumprindo assim, de maneira maravilhosa, como Deus usou aquele irmão, assim, foi fantástico. Mas já aconteceu também de profecias falsas, talvez
um irmão muito nervoso com minha pregação, ele foi profetizar que eu ia morrer, isso em 2007, já tem 11 anos, né? Que eu ia morrer e que Deus ainda dizia que eu ia para o inferno, né? Para deixar bem claro que além de morrer eu ia para o inferno. Eu estava nervoso com minha pregação e usou a profecia para isso. No capítulo 6 eu falo a respeito da teologia pentecostal expressa na harpa cristã. Vamos lembrar que a Assembleia de Deus, eu falo muito da Assembleia de Deus porque eu sou da Assembleia de Deus, eu realmente reconheço isso no livro, que eu não conheço muito outras igrejas pentecostais, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja de Deus em Cristo e outras denominações pentecostais mais clássicas, eu não conheço muito bem. Então eu falo muito da Assembleia de Deus, né? E aquilo que o sociólogo Gideon Alencar fala é fato. A Assembleia de Deus do Brasil é a matriz pentecostal principal. Então, mais ou menos as outras igrejas meio que copiam a nossa estrutura, especialmente teológica, né? E eu falo da harpa cristã por quê? Porque a Assembleia de Deus, ela tem uma confissão, uma declaração de fé do ano passado. Então, a nossa teologia formal, embora a gente já tinha o cremos lá desde a década de 60, mas quando eu penso em uma teologia mais estruturada, a nossa declaração de fé só tem um ano, né? Então, mas não quer dizer que a gente não tivesse uma doutrina ou uma teologia padrão. E qual eram os canais de transmissão de teologia padrão na Assembleia de Deus? E quais são os canais? A harpa cristã e as lições bíblicas da CPAD. A gente não pode esquecer. São as grandes duas escolas de teologia assembleiana. E aí eu discuto a questão aqui do papel da harpa cristã. A harpa cristã, e isso é um ponto interessante, você vê que não há nenhum campo, e é curioso, não há nenhum resquício na harpa cristã de triunfalismo. Da ideia que o crente vai ser sempre um ser triunfante, vencedor, vai vencer todas as batalhas e tal. Não, pelo contrário. Há um destaque muito grande na harpa cristã sobre o papel do sofrimento e o papel formador do sofrimento. Isso é um destaque na harpa. Aquele hino conhecido da Frida Winkler, né, quando ela fala que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Ali, na verdade, é uma tradução que ela fez de um hino sueco. Mas aí é a tônica da harpa cristã, esse destaque do sofrimento. E é curioso isso, e eu faço esse contraponto, que é curioso como isso muda na chamada música pentecostal, da década de 80 para cá. Dessas cantoras aí do universo assembleiano, né? Essas cantoras famosas. Porque elas tratam a música cristã de maneira totalmente avessa à harpa cristã. Porque em vez de destacar o papel do sofrimento, ela destaca o papel da vitória. Né? Você é vencedor, você é isso, você é aquilo, você vai conquistar, né? É campeão, é vencedor. Né? É isso, a tônica da música pentecostal contemporânea é essa tragédia do triunfalismo, infelizmente. Mas se a gente voltar às nossas raízes, ser um pentecostal raiz e não Nutella, né? A gente vai ver que o nosso pentecostalismo, na sua música, sempre destacou o papel do sofrimento como formador do caráter cristão. E isso é belo na harpa cristã. Outra coisa, na harpa cristã, é a sua forte teologia. Uma teologia muito sólida, uma teologia da graça muito sólida, né? Uma teologia da salvação pela fé muito sólida. Então, graças a Deus, a harpa cristã foi essa formadora da teologia assembleiana, junto com as lições bíblicas da CPAD. O capítulo 7 é sobre o batismo do Espírito Santo. O que eu destaco aqui no capítulo 7 é olhar o batismo do Espírito Santo como um dom espiritual, porém como um dom espiritual que é voltado para fora da igreja. E quanto àquela lista de dons espirituais de 1 Coríntios e de Romanos 12 e de Efésios 4, Paulo destaca muito o papel dos dons espirituais para a edificação do corpo. Só que Lucas trabalha o dom do Espírito, aqui o batismo no Espírito Santo, como uma questão de um dom voltado para fora da igreja, para esse papel evangelizador da igreja. E a língua, como sinal disso, como evidência inicial, essa expressão que a gente usa na teologia assembleiana, ela se torna lógica. Por quê? O que é uma língua?
A língua é uma fala, né? O dom de língua, a glossolalia é uma fala. E ao receber o sinal da fala, nós estamos recebendo um sinal para marcar que somos testemunhas, ou seja, que vamos falar o Evangelho às pessoas. Então, dentro dessa teologia, o sinal de línguas, ou a evidência de línguas, faz todo sentido, porque a língua passa a ser a evidência dessa marcação evangelística no crente. Ele passa a ser uma testemunha mais eficaz do Evangelho, né? Então, é um assunto que eu vou discutir aqui, trabalhar a questão do batismo. Num segundo livro, eu vou trabalhar mais a questão da diferença entre batismo pelo Espírito Santo e batismo do Espírito Santo, que é uma distinção que o pentecostalismo faz, que é bem interessante. A gente não nega que há um batismo na conversão, que é o batismo no corpo de Cristo, aquele que Paulo fala em 1 Coríntios 12, que nós somos batizados pelo Espírito Santo no corpo. O agente desse batismo é o Espírito Santo. Mas há um batismo no Espírito Santo, cujo agente é Jesus, aquele que virá e vos batizará com o Espírito. Então o agente aqui é Jesus. E o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para ser testemunha, para pregar o Evangelho com mais coragem, com mais força do que um crente convencional. Outro ponto. No capítulo 8, o penúltimo capítulo, eu trabalho aqui, e é o capítulo que mais eu trabalho para escrever, tá, pessoal? Aqui foi uma semana só de pesquisa, pesquisando mesmo fonte, livro, artigos acadêmicos, sobre o falar em línguas e as questões científicas. Por quê? Tem um linguista chamado William Samarin, que escreveu um artigo na década de 70, dizendo o seguinte, a tese dele é o seguinte: o falar em línguas é basicamente a sua própria língua materna misturada. É a estrutura da sua língua materna e você mistura sílabas e está dizendo que está falando em línguas. E aí essa tese foi muito popularizada pelo John MacArthur entre os evangélicos. John MacArthur é um cessacionista muito radical e ele popularizou essa tese. Que eu acho curioso porque eu usar a ciência para provar uma tese teológica. É curioso isso, porque especialmente da tradição fundamentalista que ele é. Mas existiu um outro linguista também na década de 80, logo após, o chamado Michael Motley, que ele disse que não necessariamente. Ele acompanhou um homem que ele falava em línguas, um pentecostal americano, cuja estrutura de fala da glossolalia dele era uma estrutura de fala eslava. Só que esse homem nunca tinha viajado para fora dos Estados Unidos. Era uma pessoa simples, de pouquíssima formação acadêmica, era um homem do povo. Era um homem que não vivia próximo a uma comunidade eslavo-russa, mas a fala glossolálica dele era eslava, não era da língua materna, não era do inglês. E há um outro estudo, já de uma polonesa da década agora de 2000, que ela já fez uma pesquisa bem extensa, com mais de 200 pessoas, que ela fez a mesma observação. A mesma observação que o falar em língua dessas pessoas não era da mesma estrutura de fala do polonês, no caso, naquele contexto que ela fez, né? Então, irmãos, a gente tem aqui estudos que vão dizer A e estudos que vão dizer B. O que eu discuto no livro é o seguinte: se a gente ficar preso ao que a ciência vai discutir no momento ali, a gente vai fazer uma teologia do momento, a gente vai ficar preso a uma conclusão de determinado grupo científico, né? Mas se eu for usar a ciência, eu vou ter estudos dizendo que não, que a glossolalia, não tem nenhuma ligação com a língua materna do falante. E esses linguistas não eram crentes, pentecostais, nada disso. Eles só fizeram uma constatação óbvia ali do estudo que eles fizeram. Eles observaram a fala aqui, essa fala não tem nada a ver. O engraçado que o William Samarin, que defendia essa tese, que a fala do glossolálico é a mesma da sua língua materna, ele também dizia que era delírio, né? Que era mera coisa, que era
uma espécie de estado alterado da mente, como alguém que fica bêbado, por exemplo. E não. A polonesa também, a língua